Boa noite. Mais um episódio do podcast agora para você que no ar às 19h30. Pessoal, já chegaram? Tá ainda em trânsito? Então sintoniza aqui com a gente e eu já vou avisando, dispara esse aviãozinho, porque hoje o podcast está especial, como todos os outros, claro. Agora, olha, tem tanto conteúdo neste canal para você maratonar e não vai ser diferente. Mais um hoje aqui para você, recebendo a doutora Ana, ela que é neuropsicóloga e vai falar com a gente de temas importantes. Principalmente, doutora, porque você já é figurinha aqui do Saber Viver, trazendo sempre conteúdo com a gente. Boa noite, bem-vinda, viu? Boa noite, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já dá um spoiler pra gente do que vai ser o nosso podcast aqui. O que as pessoas podem esperar aí dos temas? Nós vamos falar um pouquinho de transtorno do neurodesenvolvimento em adultos, a gente vai falar mais de autismo, se der tempo a gente fala um pouquinho de TDAH também. A gente fala de altas habilidades, vai ter muita coisa legal hoje. Vocês entenderam? Então, vocês que conhecem, né, algumas pessoas que passam aí por essas situações, que não sabem como lidar, que é o mais importante, né, doutora Ana, com todos esses comportamentos. Então, sintoniza aqui com a gente, que a gente vai começar já querendo saber quem é a doutora Ana. Conta pra gente, é mineirinha, nasceu aqui, como que foi a sua infância? Até porque eu sou curiosa, sabe, doutora Ana? Eu gosto de entender ali sua infância, até para entender o porquê que você está nessa profissão hoje. Mel, então, eu sou de Nova Lima, nasci em Nova Lima e moro em Nova Lima até hoje. Eu gosto de contar a minha história, porque eu vim de escolas públicas, né? Sempre estudei em escolas públicas, e aí eu fui para a faculdade, uma coisa que não era esperada na minha família, né? Porque não tem muitas pessoas com graduação. Se eu não me engano, foi meu irmão a primeira pessoa a fazer um curso de graduação. E aí eu cheguei ali na graduação e me apaixonei pela neurociência logo de cara, quando eu fui fazer a psicologia, né? E aí eu já gostava de neuroanatomia, de tudo em relação a isso. Ainda na faculdade, eu fui chamada para um cargo de confiança dentro da prefeitura e ainda em fase de formação, eu já era chefe de desenvolvimento social do município. Que legal! Então, eu falo que essa jornada, essa trajetória que eu tive dentro do atendimento social, ele me formou, né, nessa parte da neuropsicologia, que não é simplesmente fazer diagnóstico, mas também ter essa capacidade de fazer a leitura do ambiente social da pessoa. Né? É porque não é só a questão do diagnóstico ali do seu paciente, vamos falar assim, Sim. Mas todo o contexto desde, né, da criação, daquele ambiente que ele convive, de como, tudo influencia, né, doutora? Tudo interfere. As pessoas acham que nem a alimentação influencia, até a alimentação influencia. Influencia, né? Como que é o dia a dia, como que os pais corrigem, né? Como que é a condição financeira dessa família, o que essa família consegue proporcionar para essa pessoa de cultura, de educação, tudo isso vai influenciar. Então eu falo que esse primeiro chão aí na psicologia social é algo que eu sempre tenho que falar quando eu estou falando da minha carreira, porque ele é um diferencial de fato na hora de realizar um diagnóstico, né? Porque a pessoa ela não é só número ali nas testagens e no teste, ela tem uma vida que a gente tem que saber analisar. Mas o mais importante é que tem tratamento, que Sim. tem qualidade de vida, principalmente para quem está disposto e as famílias que estão dispostas também, porque Sim. A gente sabe que a rotina muda, os desafios são inúmeros. Quem somos nós aqui para, né, pontuar? Eu tenho a experiência de vida mesmo própria com a minha sobrinha que tem trissomia, então assim, a gente sabe que tudo muda, tudo altera, muitas condições, mas é possível a gente ver essa qualidade de vida, viver com mais leveza e levar todo esse diagnóstico com muito mais tranquilidade, né, doutora? Com certeza, e adaptando um tratamento que faça sentido, né, para a rotina daquela pessoa. Vamos começar entendendo um pouquinho, porque vai dar tempo nesse podcast, já sei que vocês estão aí tudo curiosos, mas eu também quero saber de TDAH, porque é o ápice do momento, né? Agora todo mundo se autodiagnostica, assim, que TDAH. É um perigo, né? Por favor, não façam isso. Exatamente, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas pontua um pouquinho pra gente sobre realmente, assim, primeiro a importância dessa consulta avaliativa e chamar até a atenção de quem está nos acompanhando, quais são ali os sinais
perceptíveis que a gente já pode fazer assim, opa, é um alerta? Uhum. Aí a gente vai falar do TDAH e do Vamos autismo, falar né? do autismo e do TDAH nesse Tá, momento. vamos falar. Então tá. Do autismo, eu trabalho hoje mais com adultos, tá? Sim. Então, geralmente, essas crianças, porque quando a gente fala de autismo nível 1, é muito importante, porque as pessoas ainda não têm noção que para a gente fazer o diagnóstico de autismo nível 1, um dos critérios que a gente precisa atingir é que essa pessoa precisa ter inteligência preservada. Eu acho que é o primeiro ponto para a gente falar, porque ainda existe, né, uma espera aí de um estereótipo de uma pessoa que tenha muita dificuldade e não tenha capacidade de desenvolver na vida. Eu já ouvi, por exemplo, de outros profissionais da saúde falarem assim: por que que você vai buscar o diagnóstico de autismo se você é casado? Se você fez faculdade? Então, acho que é o primeiro ponto para a gente falar. O autismo nível 1, ele tem inteligência preservada e com tratamento ele é capaz de ter uma vida plena. Sinais. Vamos falar de um case e um sinal, para a gente Sim. identificar ali o pessoal de casa, doutora. Na infância, geralmente, essa pessoa com autismo nível 1, né, que tem a inteligência preservada, ela vai ter amiguinhos, mas pouco amigos, e ela sempre vai ter ali uma sensação de inadequação, né, porque ela não consegue, muitas vezes, entender a comunicação não verbal. A gente não conversa só de forma explícita, como a gente está conversando agora. Pelo contrário. Né? A gente conversa pela forma como a gente olha, pela entonação da voz, por ironias, piadas, e essas pessoas com autismo, elas vão ter dificuldade de entender essas pistas sociais, essa comunicação não verbal, então ela sempre se sente desadequada e não encaixada socialmente, é um Entendi. sofrimento, então tem uma ansiedade social desde muito cedo. Além disso, né, tem os padrões aí mais restritos e repetitivos de querer comer sempre uma mesma comida, ou eu escuto muita coisa assim, olha, eu não suporto que misture arroz com feijão. Não mistura, tem que estar numa mesma disposição, separadinho. A pessoa pode, às vezes, até comer um arroz e feijão, mas se misturou, eu já não como mais. Isso é um dos sinais também. Isso é um dos sinais que podem acontecer no dia a dia, né? Além disso, tem a questão também que pode, às vezes, gostar mais só de uma determinada cor. Uma pessoa que não varia muito, né? Eu tenho uma paciente que ela recebeu o apelido de Wandinha, porque ela só usa preto, branco, ela não utiliza outras cores, né? Então, geralmente, a pessoa, e é assim que ela consegue se organizar. Porque se colocar muitas outras cores ali para ela vai ter dificuldade de se organizar para sair, né? E aí, quando vê, ela já atrasou, desorganiza todo o dia. Já saiu da rotina dela ali, né? Saiu da rotina. Então, alguns desses sinais nós estamos passando aqui para vocês na questão do autismo nível 1. E vamos entrar lá no TDAH. Do TDAH, aí vai depender. Porque ele varia muito, assim, de gênero, principalmente. O TDAH em meninas não vai ter esse sintoma aí de hiperatividade, agitação, de sair correndo, como acontece nos meninos, né? E por isso as meninas, inclusive, ficam muito invisibilizadas quando tem um diagnóstico de TDAH e acabam recebendo outros diagnósticos aí ao longo da vida, como transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, né? Essas meninas, geralmente, elas vão ter uma dificuldade ali de foco, de concentração, mas ainda assim elas vão respeitar muito bem as regras, entregar os trabalhos no momento certo, mas também tem essa sensação de inadequação, porque ela não consegue fazer o que é esperado para ela. Já no menino, os sintomas são mais clássicos, eles costumam ser mais agitados mesmo, não conseguir parar quieto na cadeira, né? O pai e a mãe vai ter que supervisionar de forma excessiva para fazer o para casa. Não tem aquela concentração ali. Não tem aquela concentração. A sociedade, ela exige um pouco menos dos meninos, né? Então, esses sintomas são mais explícitos. Mas na fase adulta, geralmente, né, quando o TDAH é leve e esse diagnóstico não foi feito na infância,
eles vão chegar, na verdade, no consultório com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, porque fica tentando tanto se ajeitar ali nos grupos sociais e por mais que se esforce, não consegue, que isso vai gerar transtorno de ansiedade, vai gerar uma sensação de inadequação e essa pessoa acaba ficando deprimida. Nós pulamos aí para a questão da fase adulta, e que é a sua especialização também, Sim. porque hoje a gente vê muitos adultos sem esse diagnóstico e tendo que realmente conviver com essas dores, sem entender o porquê, o que fazer, como lidar com isso, e acaba que as frustrações chegam e acabam, às vezes, até levando a uma depressão muito séria. Então, dentro do seu consultório, de toda essa dinâmica, de toda essa experiência, vamos falar assim, que você veio adquirindo ao longo da sua carreira, hoje, diagnosticar um adulto com autismo, com TDAH, com um déficit, como que está sendo a aceitação desses pacientes? A aceitação deles ainda é difícil, porque ainda espera-se esse estereótipo, ainda associam o autismo a uma questão de inteligência, de cognição. Então, essas pessoas muitas vezes, mesmo quando recebem um diagnóstico, elas ainda possuem vergonha de contar para outras pessoas, porque elas não sabem como essas outras pessoas vão ler ela, e muitas vezes elas perdem oportunidades porque os outros estão lendo elas como incapazes, sendo que, na verdade, elas são plenamente capazes. Até mais, dependendo, né, doutora? Porque o hiperfoco, a inteligência, é algo surreal com alguns pacientes. Sim, e é complicado, assim, eu tenho quase 10 anos de atuação na área, eu fiz a especialização em neuropsicologia, depois eu fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental, e hoje eu sou pesquisadora no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desenvolvendo pesquisas, né, relacionadas ao tratamento para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento na fase adulta, né? E aí, quando eu estou dando aula ou quando eu estou apresentando essa pesquisa, sempre me perguntam, por que adulto? Né? Como se a doença fosse só na infância, como se a pessoa né? fosse morrer ali na infância, né? Então, o adulto, ele não existe, ele, parou de existir, feito um brilhinho ali, sumiu, né, no espaço. Por que adultos? Por quê? Porque a gente evoluiu cientificamente, a gente evoluiu os critérios, a gente consegue fazer o diagnóstico dessas pessoas hoje que passaram aí anos invisibilizadas. Eu costumo falar, né? E até se subjugando também, né? Exatamente. E sofrendo muito. Um tema delicado que a gente precisa falar sobre ele, que vários estudos mostram hoje, é o índice, né, de pensamentos de desvalorização da vida, de atos de desvalorização da vida em pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento sem diagnóstico, né, ou com diagnóstico tardio. E isso é muito sério, porque a gente sério. sabe que o ápice de toda essa consequência é o número que a gente tem visto aí da questão do suicídio, né, doutora? Exatamente. Então, todo mundo fala, não se pode falar do suicídio, não se pode apresentar números, não se pode falar que está crescendo. Gente, mas é surreal, nós estamos sim em crescimento, principalmente pós-pandemia. Sim. O crescimento é absurdo. E muitas das vezes as pessoas acabam chegando a esse fator limitante por não se conhecer, por não ter se encaixado. E como se diagnosticar agora numa fase adulta? Como aceitar esse diagnóstico? Eu acho que a minha pergunta para você vai ter como aceitar esse diagnóstico numa fase adulta, Sim. né? E aceitar é difícil, não por causa somente do paciente, mas porque, olha só, quando a gente faz o diagnóstico na criança, a gente faz a devolutiva, né, que é o nome que a gente dá para consulta, né, que a gente explica todos os resultados de uma avaliação neuropsicológica, a gente faz essa devolutiva para os pais. Então, os pais estão inseridos ali naquele tratamento daquela criança desde muito cedo e entende a importância do envolvimento familiar. Quando a gente faz isso com o adulto, é só com o paciente, mas ele já é casado. Ele tem esposa, E aí, ele tem marido. que acaba trazendo esse diagnóstico para ali pro A gente ambiente tem que de trazer para o convívio? ambiente familiar. Não é um problema só do adulto. E isso não é, e eu vou até retificar minha fala aqui, que não é um problema. Porque quando a gente encontra o diagnóstico, na verdade, a gente está encontrando solução, Exatamente. os caminhos possíveis. Só que aí a gente tem que lidar com a resistência das outras pessoas que fazem parte da vida daquele paciente. Eu costumo dizer que mesmo eu trabalhando com
com adultos que não existe tratamento de autista ou TDAH sem a gente envolver a família. Então, meu método de Isso é muito trabalho, eu sério. sempre chamo esposa para conversar, Marido, marido para filhos. conversar, porque assim, a pessoa não vai ter como deixar de fazer masking, de fazer a camuflagem, que é esconder os sintomas. Dito isso, por quê? Porque ela está trabalhando e o mercado de trabalho vai exigir que ela faça esse masking. Né? E aí a gente vai adaptar, a gente pode conversar com a empresa, se a empresa for aberta a isso, para a gente reduzir a necessidade que a pessoa precisa fazer isso. Mas aí dentro de casa é outra história. Dentro de casa eu preciso que essa família me auxilie nesse tratamento. Então, às vezes, a dificuldade não é lidar só com a resistência do paciente, é com todo mundo que faz parte da vida daquele paciente, que aprendeu a ver ele sem um diagnóstico e agora eu preciso fazer com que todo mundo entenda que aquilo faz parte do diagnóstico e não de uma personalidade que a gente pode pegar e mudar. Não é assim que funciona. Não, e se chegou até onde chegou, com as conquistas, com as dificuldades, e a pessoa, né, ali estamos nós, eu me envolvo nisso, trabalhando, fazendo, tendo essa criatividade, essa inteligência. Então, assim, é fato que nós também temos os nossos limites, como todos os seres humanos. Mas precisa ser respeitado. E Exatamente. às vezes, ao olhar de uma terceira pessoa, é vitimismo, é preguiça, é tanta coisa que a gente escuta, né, doutor? Sim, e tem tantas regras sociais que são exigidas pra gente o tempo todo que não faz sentido. Por que uma esposa tem que ir na casa da sogra todo domingo? O marido pode ir sozinho, não tem problema algum, né? Vai numa festa, pode ir na festa, mas vamos combinar? Vamos fazer combinados de previsibilidade? Olha, a gente está saindo tal hora e a gente vai voltar tal hora. E esse marido respeitar esse horário que foi combinado para retornar, né? Porque se não aceitar esse diagnóstico e validar esse diagnóstico, como que a gente introduz esses combinados dentro do ambiente familiar? Continua se cumprindo o que foi feito até hoje antes de Sim. uma conclusão de um diagnóstico, Sim, né? e aí o diagnóstico vira só um papel. E aí não vira Não essa faz qualidade de diferença vida que a nenhuma. gente tanto fala aqui, que é para trazer exatamente essa qualidade de vida. Exatamente. E, gente, eu até embolo aqui, porque isso é muito sério, né? Eu conheço a doutora Ana, a gente já tem aí conversado algumas vezes, ela já esteve conosco no Saber Viver, sempre a gente traz esse tema à tona, porque é muito importante a gente dar esse saculejar mesmo em vocês e lembrar que todos nós somos seres humanos, todos nós somos incríveis, cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos, mas depois de um diagnóstico, como que você consegue ter mais qualidade de vida? E, eu preciso tomar remédio para isso? Se for necessário que faça a introdução, né, doutora? E for necessário, limite mesmo o convívio, não faça nada que você não queira para não fazer forçado. E faça algo que te traga bem, porque você já viveu um período aí da sua vida tendo que fazer algo que nunca te trouxe esse benefício. E agora que você tá ali, tá diagnosticado, tá com uma oportunidade de atingir uma qualidade de vida melhor, de viver melhor, por que continuar, né, fazendo algo forçado, né, doutora? Exatamente. Eu já tive paciente que chegou no consultório para mim, Mel, e disse assim: Ana, eu passei alguns anos da minha vida acreditando que eu era psicopata. Porque eu sou muito objetivo, né? Em situação da pandemia, por exemplo. A pessoa falava assim, a pessoa foi lá na festa, ela sabia que um coronavírus estava rodando, eu não conseguia sentir pena daquela pessoa que procurou. Então, o pensamento dessas pessoas costumam ser muito objetivos. Olha, tem uma pandemia aí acontecendo, então o objetivo é não saia de casa. Você saiu, então você procurou. Você estava ali à mercê. Exatamente, e os autistas pensam muito assim de forma objetiva. Não é que eles não têm empatia, eles têm muita empatia. Inclusive, eles têm grande sensibilidade. Eu tenho muitos pacientes autistas que são vegetarianos, que não suportam a ideia, né, da questão de fazer qualquer covardia com animais ou com qualquer outro tipo de pessoa que se posicionam politicamente, né, que tem aquela veia ali forte mesmo na comunicação. Eles são muito empáticos, mas eles também são objetivos. Se você procurou,
Então, Eu né? ia até te fazer uma pergunta que tem chegado aqui para mim, que é exatamente como que é a vida dos adultos, né? Principalmente dentro do espectro autista, porque é algo difícil de ter essa aceitação, né? De ser Exato. leve. Sim, o diagnóstico ele é muito importante, porque quando eles não sentem essa empatia, por exemplo, no caso objetivo, as pessoas julgam. Então, assim, será que eu sou psicopata? Então, imagina o Eu não tenho sentimento. coração, Eu não eu tenho sou, coração. né? Sou ogro. O diagnóstico ele traz um autoconhecimento, uma identidade, sensação de pertencimento, né? Para a pessoa se sentir confortável na própria pele. Mas em relação ao dia a dia da pessoa autista, né? Geralmente está em coisas sutis. Então, assim, eu tenho autistas que não suportam beber refrigerante, água com gás, porque não suportam o gás da bebida. É incômodo na boca, né? São pessoas que não conseguem ficar dentro de uma festa, e aí quando são chamados ali de uma forma, né, de em cima da hora para algum evento, acaba discutindo com o marido, discutindo com a esposa. Então, a falta de diagnóstico vai fazendo com que a vida daquela pessoa no dia a dia fique cheia de pequenos conflitos. Você não come carne porque você é fresca. Você não toma refrigerante porque você é fresca. Mas é só você vestir uma roupa pra gente lá na festa, quando a pessoa chama em cima da hora. Então fica parecendo que é uma pessoa chata, metida, difícil de lidar, enquanto na verdade ela tá sofrendo e tentando se adaptar o tempo inteiro. E tem gente que não aguenta barulho também, né? Não aguenta ficar em ambiente muito, muito barulhento, muita gente perto, gosta mais de ficar quietinho em casa. Sim. Então, a gente tem que ir respeitando o momento de cada um. É aquilo, né, gente? Relacionamento é sempre isso. É ceder de um lado, é puxar do outro. Mas com um diagnóstico aí vai ficar bem mais fácil, né? E aí quando a gente traz na vida adulta esse diagnóstico, se for, né, um marido, uma esposa que são realmente parceiros, né, isso traz alívio pro parceiro também, porque vai trazer entendimento. Olha, por isso que ela não consegue, então eu vou auxiliar, eu vou ajudar, eu vou dar suporte para que ela consiga ir naquele evento que é importante para mim, eu vou fazer combinados para que isso aconteça. Facilita a vida de todo mundo, né, que vive com aquela pessoa, se a gente souber lidar com isso e abrir mão desses estereótipos, né? Agora, o TDAH, ele ainda é assim, na fase adulta, uma maioria? Não, na verdade, a gente precisa falar que sintoma de TDAH e de autismo todo mundo tem, né? Só que a gente precisa atingir uma quantidade de sintomas significativos no dia a dia, desde a infância, porque a gente tem que entender que a gente não desenvolve TDAH ou desenvolve autismo, a gente nasce com, né, e tem desde a infância, então a gente tem que encontrar ali numa avaliação, fazer uma investigação de sintomas precoces. Mas sim, muitas pessoas podem desenvolver sintomas e não têm autismo e TDAH. O uso de telas, por exemplo, pode favorecer, né? Usando tela o tempo inteiro. Tem pessoas que são mais tímidas mesmo e gostam mais de ficar em casa, que vão desenvolver aí ao longo da vida depressão, e aí vão ter a socialização prejudicada. Então, sintoma todo mundo tem. Qualquer neuropsicólogo que trabalha de forma séria, gente, não tá fazendo diagnóstico em todo mundo. Não é modinha. A gente faz uma investigação séria, a gente faz as testagens para entender, né, como que é o funcionamento cognitivo daquela pessoa. A gente conversa com o familiar, que tem gente que me pergunta, é necessário? É necessário. Eu preciso conversar com a mãe, eu preciso conversar com alguém que te conheceu na infância, eu preciso conversar com alguém que convive com você no dia a dia, porque tem que ter impacto no dia a dia daquela pessoa pra gente falar que tem diagnóstico. Então, parem de falar que é modinha. Não é modinha. A gente faz uma investigação séria. E uma coisa importante da gente falar, seja do autismo ou do TDAH no adulto, que geralmente ele é interno. Então,
Se eu tiver um autismo, por exemplo, a gente convive aqui no trabalho de vez em quando, eu venho aqui para fazer entrevista, é óbvio que eu vou mascarar isso de você. Mas meu marido que está ali assistindo a gente, ele vai saber, né? É algo interno que geralmente vão ver as pessoas que estão convivendo com a gente dentro de casa. A pessoa sofre muito e esconde isso do restante das pessoas. É ditado, é que vê cara, não vê coração. Quer ver cara, não vê Porque coração. é fato, gente. Só quem está interno, só eu brinco com 4 paredes é que a gente se descobre, né? Exatamente. Porque é o momento que você está realmente com as suas dores, com as suas alegrias e com as suas dificuldades. Então, é ali, é você com sua família. Eu sei o realmente familiar, eu sei da confiança com o parceiro ou com a parceira, que acaba deixando você um pouco mais aberto a se mostrar, a ter suas crises, a ter tudo, né? Suas dificuldades. E aí eu vou até voltar um pouquinho no assunto do suicídio que a gente tinha falado. Quando a sociedade invalida, ela não conhece esse sofrimento e invalida esse diagnóstico que ela não vê, que ela não enxerga, ela está favorecendo, né? A depressão, a ansiedade que levam a esses desfechos graves. Então, a gente tem que parar com essa ideia que a gente conhece as pessoas. Muitas coisas que a gente sente internamente, a gente não conta para ninguém. E como que as altas habilidades, doutora, assim, elas são compreendidas nessa fase adulta? As altas habilidades, aí a gente vai mudar um pouquinho de assunto. É o que a maioria das pessoas conhecem como superdotação. Legal, né? Legal. Aí eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo entender o que a gente está falando, né? Então, superdotação, a primeira coisa que a gente tem que parar também é de achar que a pessoa é um gênio. É uma pessoa que tem uma facilidade ali de conexão das informações, que aprende rápido, que tem capacidade de resolver problemas complexos. Geralmente é uma pessoa que tem uma motivação e se envolve em atividades de forma muito engajada, atividades de interesse, né? Tem um perfil ali de liderança, mas em assuntos que eu não tenho interesse nenhum, eu não vou ser gênio. Então, não é um gênio em tudo. Antigamente, né? Assim, a gente está falando de um diagnóstico de adulto. Porque antigamente a gente falava, nossa, a criança é superdotada, essa criança é inteligente demais, que a dela é muito avançado, ela tem uma facilidade disso. E não tinha esse diagnóstico, vamos falar assim, ou até mesmo essa preocupação em realmente estar hoje catalogado ali como autismo, como TDAH, como, né, um desenvolvimento diferenciado, e isso vinha ali atrás nesse contexto. Hoje a gente sabe que não, desde a infância a gente já tem esse acompanhamento, que graças a Deus a medicina já avançou muito para trazer essa qualidade de vida, para não deixar os adultos chegar na mão da doutora sem esse diagnóstico, que é o que hoje você acaba abraçando para auxiliar muito os adultos aí nessa fase. Mas quando a gente fala dessas habilidades extras que o adulto vem desenvolve, né, que ele já tem, já vem com ele desde a infância e tudo, a gente entra num questionamento e eu fico me perguntando, porque a geração que tem nascido agora, né, é uma geração de uma inteligência que, para a Melissa aqui, né, com meus 46 anos, muito bem-vindos, eu fico assim, abismada. Crianças estão nascendo, andando com menos de 1 ano, tendo umas habilidades que eu fiz, gente, na minha época não era assim, todo mundo fala isso até hoje, né? Nossa, quando eu sou vó agora, eu falo, na minha época vocês ficavam assim, com um mesinho sem estar enroladinho, sem estar assim. E como que a gente vê isso? A medicina está vendo isso, vamos falar assim. Isso tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, né? A gente tem acesso a uma gama de informações muito grande hoje. Então, eu lembro, provavelmente você fazia trabalho igual a mim, a gente ia para a biblioteca pública. Não, eu amava, eu sou a garota da biblioteca. E ficava ali procurando um monte de livro, e era difícil a gente fazer o trabalho de um tema, a gente tinha que tirar vários livros. Hoje as informações estão na mão, né? Então, aliás, me assusta isso, viu, gente? Confesso. E eu, Melissa, tô um pouco horrorizada. E é tudo na mão o tempo todo, a gente pode ter o tipo de informação que a gente quiser de maneira muito facilitada hoje. Só que a gente também tem trabalhado pouco o tédio e a frustração. E aí a gente tem que entender, para a gente fazer
diagnóstico de altas habilidades, de superdotação, não é só um QI acima de 130. Legal. Então, a pessoa vai passar pela avaliação neuropsicológica, ela vai medir funções executivas, ela vai medir a inteligência, mas pode ter um QI 130. Se a pessoa não tem capacidade de resolução de problema, ela se frustra muito fácil, se ela se entedia muito fácil, não tem um perfil de criatividade, a gente não vai fechar altas habilidades. Não é só o QI, é um perfil de funcionamento no dia a dia também. Então, é óbvio que essa quantidade de acesso à informação, ela é muito importante para a gente, para desenvolvimento em várias áreas cognitivas, mas a gente tem que saber usar. Porque como está tudo muito à mão, a gente está tendo mais dificuldade de se sentir frustrado, de se sentir entediado. Então, a gente está deixando de desenvolver competências emocionais importantes. Eu ia te perguntar isso agora, mas nós não estamos mascarando um pouco essas sensações? Ou deixando até mesmo de sentir essas negativas, essas frustrações, o não conseguir, o deixa eu tentar de novo, sabe? Eu tenho percebido isso. Porque na nossa época a gente ficava ali horas, à madrugada, lendo, resumindo, para chegarmos a um denominador comum ali e que fizesse sentido. Sim. Hoje você tem ali uma IA, pronto. Eu tenho a sensação, Melissa, eu queria que você até entrasse um pouquinho nesse assunto com a gente, porque eu tenho acompanhado, ainda mais eu hoje, dentro da minha função, entrevistando muitas pessoas, com a graça de Deus, mas eu tenho acompanhado o mercado, as IA chegando, assim, eu estou horrorizada, porque eu vejo que as pessoas não estão tendo nem a força do pensamento mais. Uhum. Sabe, assim, não preciso pensar não, ela pensa para mim. E eu falo, tá, hoje tá muito lindo, hoje tá muito bonito, hoje tem ajudado muitas pessoas, facilitado algumas outras, é fato que ferramentas, tecnologias chegam para melhoria. Por outro lado, a gente tem a questão da saúde mental. Como terapeuta, eu fico aqui assim, literalmente no meio dessa balança. O que vai acontecer com o futuro? O que o nosso cérebro, com a falta de trabalho, a falta de desenvolvimento, e a gente hoje já sabe que existem até empresas, já existiam, mas hoje até mais, empresas que estão lutando ali para fazer o cérebro não parar, porque o que a gente tem visto de índice de doença, principalmente o Alzheimer, em pessoas com diagnóstico com 40 anos, 50 anos, gente, tá absurdo. Sim. Então, assim, tem essa correlação, você como uma neuropsicóloga, você pensa nisso, assim, sabe? Eu queria que você deixasse um pouco essas dicas. É legal usar, mas é importante a gente também fazer os exercícios, né, que o cérebro exige, pensar um pouquinho, ter limite ali. Como que é isso para você? Quando a gente vai solucionar um problema, a gente precisa conectar informações. Né? Então, você tá ali, eu tô ali como psicóloga, ouvindo o meu paciente, ele tá comigo há 6 meses. Provavelmente ele falou uma coisa comigo lá na 2ª consulta, depois na 8ª consulta, que tem relação. Eu preciso conectar essas informações, demonstrar para ele o padrão de comportamento dele, para que a gente consiga resolver esse problema pela raiz. Isso é capacidade de conexão entre as informações. Então, quando eu estou ali arrumando minha casa, quando eu estou fazendo atividades, não só atividades cognitivas complexas, mas tarefas simples de arrumar a casa, de entender o que está faltando dentro da minha casa e eu preciso comprar no supermercado e por isso eu não vou conseguir lavar o banheiro, ou a questão de conseguir manter em mente todas as verduras que eu preciso comprar quando eu vou no sacolão e não colocar só na lista de compra da Alexa, né? Eu vou reforçando ali várias áreas cerebrais que vão me auxiliar na memória, na conexão de informações, no que a gente chama de flexibilidade cognitiva e controle inibitório, que é a nossa capacidade ali de nos organizar diante de imprevisto ou de colocar um freio em ações impulsivas. Uhum. Então, eu preciso de um dia a dia onde minha cabeça funcione para que eu consiga colocar em prática em situação que eu estou nervoso, que eu vou resolver um problema. Né? Então, se no dia a dia eu estou colocando tudo isso na mão da tecnologia, eu não estou estimulando um monte de área cerebral. Então, você imagina quando eu estiver frustrado, quando eu estiver ansioso, se eu vou ter capacidade de resolver Alexa, esse problema. Fica nervoso para mim.
vai ser nesse sentido, né, doutora? Vai ser, mas assim, Exatamente. Alex, eu não quero chorar, chore por mim. E aí usa o ChatGPT como terapeuta, que a gente Nossa, treina ele e ele gente. fala o que a gente quer ouvir, né? Então, será que a gente tá resolvendo problema? A gente não Eu tá? tô muito assustada, te confesso, eu, Melissa, sempre fui uma pessoa muito ativa, muito acelerada, então assim, eu fico um pouco assustada, Sim. sabe? E é fato que eu lembro na minha infância a facilidade que eu tinha para algum tipo de matéria, porque a gente dentro ali da nossa, né, juventude, a gente vai vendo os benefícios, o que a gente tem mais relação. Eu sempre gostei muito de atividade física, sempre Sim. gostei muito da parte numérica, matemática. Eu tenho facilidade para números, Uhum. né? Então isso era lá comigo, leitura, algo que eu amo até hoje. Sim. Mas põe a Melissa em frente a um computador, põe a Melissa em frente à tela aqui para fazer alguma coisa. Para mim, o WhatsApp tá grande, tá bom, gente. Mais nada. Mas resolve o problema o dia Mais inteiro, nada. né? Mas aqui, papel, caneta, se eu anotar, eu tenho facilidade, eu sei o que eu tô anotando, eu lembro. Então, Pois assim, aí eu fico preocupada porque eu tenho visto uma geração chegando, a geração da preguiça, essa é a verdade, né? Que simplesmente está num segundo grau da vida, um primeiro grau da vida aí, né? E simplesmente, IA, como que faz isso? Desenvolve um texto. Então, assim, me dá eu ainda estou sem conseguir assimilar. Ainda estou sem conseguir assimilar, porque como terapeuta de profissão, eu falo, o que vai ser desses pacientes? Eu até brinco, sabe? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Eu até falo assim, eu não quero nunca deixar de ser terapeuta, porque eu tenho certeza que a profissão do futuro vai ser a nossa mais ainda. Com certeza. Vai ser a nossa mais ainda, porque cada dia tá ficando mais perigoso, né? E eu queria até entrar na questão assim, se existe uma correlação, sabe? Se a pessoa tem essa correlação, autismo e TDAH. Se existe isso num único paciente. O TDAH é uma das comorbidades mais comuns do autismo, viu? Mas aqui a gente já mudou de assunto, tá, gente? A gente não tá falando de tela e chat GPT não, mais. Estamos falando de tela chat GPT, porque a gente vai voltar ao nosso assunto, porque IA que é quase 10 horas de podcast. Prometo que... Eu já tô prometendo há muito tempo que eu quero fazer um podcast Saber Viver com 5 horas. E fazer uma rodada numa mesa de 5 horas com os assuntos da tendência, eu me sabe? candidato, eu Porque adoro falar. assim, eu falo assim, gente, é tanta coisa nova e as pessoas chegam e ficam. Sim. Eu fico um pouco assustada, porque cada um tem seu jeito, é fácil, você, né, tá aí me acompanhando, você sabe as minhas dificuldades dentro desse sistema todo, então eu fico um pouco preocupada. Quando eu vejo uma pessoa que eu entrevisto e fala assim, não, você resolve tudo aqui com IA. Eu fico assim, como? Porque antes eu tinha que fazer logo, eu tinha que ir para uma agência, eu tinha que pensar, eu tinha que ver nome, eu tinha que ver, sabe, que cor que eu quero, por que dessa cor. Eu não sei se é porque eu venho todo desse script de tudo, e aí quando chega em 2 segundos e resolve, eu fico assim, ai meu Deus, eu pensar que eu fiquei horas, dias, né? Mas tudo bem, esse assunto a gente traz num outro momento, eu vou chamar a doutora Ana também para fazer esse bate-papo com a gente aí, o que a tecnologia pode influenciar na nossa saúde mental. Prometo para vocês, viu, doutora Ana, porque a gente precisa chamar atenção desse excesso, né? Sim. Mas conta pra gente essa questão da correlação mesmo do autismo com o TDAH. Primeira coisa que a gente precisa falar, a atenção, quando a gente fala dela em habilidade em funções executivas, primeiro deixa eu explicar o que é funções executivas, que eu já falei isso algumas vezes e as pessoas vão ficar perguntando o que é isso, né? Vamos lá. As funções executivas são as nossas habilidades mentais que a gente utiliza no dia a dia para regular o nosso comportamento. Então, ela é a nossa capacidade de organizar o nosso comportamento e as nossas emoções para alcançar objetivos específicos. E aí, dentro delas, a gente tem várias habilidades. Flexibilidade cognitiva, controle inibitório, atenção é uma dessas habilidades. Então, a gente precisa falar que a atenção, ela é extremamente sensível, por isso ela é muito inespecífica. Então, não dá para sair fazendo autodiagnóstico TDAH. Recadinho dado. Quando a gente está com depressão, a atenção vai ser sensibilizada, a concentração da pessoa vai cair, transtorno de ansiedade. No próprio autismo, a atenção pode ser prejudicada
e no TDAH também. E é importante, uma coisa que eu gosto de falar muito, é que TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí as pessoas pegam esse nome déficit e acham que isso é falta de atenção. Aí chega a mãe pra mim e fala assim, falta de atenção naquilo que não quer, né? Porque o videogame ele joga, mas para casa ele não faz de jeito nenhum. Então, primeira coisa, vamos consertar a forma que a gente vê isso aqui. Não é déficit, é desregulação. Então, o TDAH é um transtorno da desregulação. Eu consigo focar muito em algumas coisas e eu vou ter muita dificuldade de aprender e focar em outras, né? Então, a gente precisa falar aqui, muitas pessoas com autismo, já que você me perguntou da comorbidade entre os dois, vão ter sintoma de desatenção, porque a atenção é muito sensível. Isso não quer dizer que a pessoa tem autismo e TDAH. Então, ela precisa passar de uma avaliação neuropsicológica, uma investigação mais profunda para a gente entender se a pessoa tem os dois transtornos acontecendo ao mesmo tempo. Ou paralelos ali, tem um ou tem outro. Existe essa possibilidade, mas não é sempre assim. É uma das comorbidades mais comuns, mas a desatenção pode estar vindo do próprio autismo mesmo, ou de um processo depressivo, enfim. E dentro do seu consultório, dentro da sua experiência aí, existe uma negação por parte de quem nesse contexto todo, assim? A maior negação é por parte de quem? Paciente, família, amigos? Geralmente é família e amigos, né? Hoje eu acho que esse autista, como ele passa anos da vida dele com tratamentos que não funcionam, porque ele está ali tratando ansiedade, depressão e não está se sentindo adequado, então quando ele chega na avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação de qualidade, ela é onerosa para o profissional, porque os testes que a gente chama de padrão ouro são caros para adquirir, então o valor que a gente cobra é justo, mas para o paciente eu entendo que muitas vezes pode ser caro. Então, quando ele chega ali no consultório, é o tiro de misericórdia dele, ele não tá aguentando mais sofrer. São esses pacientes que chegam para mim no consultório. Então, ele vai ter uma aceitação. Geralmente, a dificuldade de aceitação vem mais da família mesmo. Essa negação parte mais, então. Por causa desses estereótipos de achar que tem a ver com a inteligência, e como é uma pessoa que dá conta, né, de viver o dia a dia, que tem carreira, que casou, a pessoa não consegue entender que é o autismo, sabe? E acaba que fica esse conflito, né? Exatamente. Não, ela é fora da curva, é alguma coisa, nasceu diferente. E a terapia funciona. Em evidência, a gente tem os estudos que mostram que ela funciona, mas eu preciso que essa terapia continue fora do meu consultório. 50 minutos por semana não vai salvar essa pessoa, então trazer essa família, psicoeducar essa família é muito importante também para o tratamento funcionar. A gente falou aqui do paciente que pode ter ambos diagnósticos ali em conjunto, e como que é o dia a dia de um paciente com essa aí dupla excepcionalidade? Aí agora a gente vai falar do paciente que tem um transtorno do neurodesenvolvimento mais a superdotação, né? As duas, né? As duas coisas ao mesmo tempo. E aí esse diagnóstico, ele é mais difícil ainda, e é mais difícil ainda para a família aceitar, ou às vezes até para o próprio paciente. Mas por quê? Porque são extremos, né? São situações muito diversas. Um paciente com autismo e superdotação, por exemplo, ele vai sair super bem na área de trabalho dele, ele vai conseguir resolver problemas complexos, ele vai ter perfil de liderança, mas ele continua não entendendo. Eu tive um exemplo, por exemplo, outro dia, de uma colega que falou com outra colega minha assim: nossa, minha cliente me deu um bolo. Aí a minha colega que tem autismo e altas habilidades respondeu para minha outra colega: por quê? Você passou o seu endereço para ela? Ela mandou um bolo na sua casa? Então é uma pessoa com superdotação, com altas habilidades, que resolve problemas complexos, que tem uma carreira incrível, mas que não consegue entender essa comunicação não verbal, né? Transparente. Exatamente, essas pistas sociais. Foi super literal, achou que era um bolo mesmo. E tem dificuldade, às vezes, no processamento visoespacial. Então, você é uma super líder no trabalho, mas não consegue dirigir.
Passou em não sei quantas universidades federais, mas não consegue dirigir. Então tem essa dualidade, é muito boa em uma coisa, mas tem muita dificuldade em outra. E o dia a dia deve ser bem complexo, né? E aí nem o potencial cognitivo dessa pessoa é reconhecido e nem as dificuldades são validadas. Então imagina a ansiedade dessa pessoa. É muito alta. Entendi. Né, doutora Ana? Entendi, doutora Ana. Brincadeiras à parte, mas a doutora Ana entende aqui o que eu tô falando, né? Mas isso é muito sério, gente. A gente entra em frustração 24 horas. E a sensação de que seu dia não rendeu, que você não foi valorizada, que você não foi compreendida. Sim. E que chega a uma... Eu chego na minha fadiga mental. Tem hora que eu falo assim, eu não quero nem pensar mais. Eu tô com fadiga até de pensar. Porque até você explicar pra pessoa... Não tem como. É inexplicável, então, graças a Deus, eu cheguei nessa conclusão. Não vou gastar tempo explicando, porque não dá. Por favor, não precisa. Porque não adianta, não vão compreender, né? Mas tá tudo bem, a gente vai convivendo, né, doutora Ana? Sim. Gente, se você tem alguma aí dúvida, se você tá aí se matutando, manda mensagem pra gente. Eu tô aqui recebendo algumas mensagens com a doutora Ana. Pode mandar aí no nosso chat. A doutora Ana também responde depois desse podcast aqui com mais tranquilidade. Ela entra aí, responde vocês, porque são temas importantes. O diagnóstico realmente, né, tanto do autismo, do TDAH, da superdotação na vida adulta, é um facilitador para uma qualidade de vida que vocês não têm noção. E eu falo isso porque eu passei por isso. Quantas vezes a ovelha negra da família, que a gente escuta lá atrás, você foi trocada em maternidade. E isso é muito comum da gente escutar. A gente que eu falo na nossa época, né? Eu repito aqui com meus 40 e poucos anos. É muito comum, porque antigamente não se tinha essa clareza do diagnóstico. E hoje, como eu pude, graças a Deus, ter a clareza do diagnóstico, ter a terapia ali acompanhando, a gente fica com uma leveza para conviver. E você chega nessa etapa, e a doutora Ana até me corrija se eu estiver errada, porque a gente chega nessa etapa, dá preguiça até de explicar para o próximo, mas você reconhecendo isso em você, tá tudo bem, porque já não te faz mal, já não te consome mais como consumia antes, então fica bem mais fácil, né, doutora? A culpa não é sua, mas é seu funcionamento. E você não é vítima mais, você muda a ficha, você vira protagonista da sua vida, Sim. Você faz realmente o que você quer, então... A autoestima eleva, e aí eu Nossa. passo a entender que se o outro, eu preciso me explicar para ele o tempo todo, então eu não Não. preciso conviver com essa pessoa. É difícil de ficar Sim. explicando, porque você vai explicar, e não vai chegar a um denominador comum. Exatamente. Porque também é o outro, não é sobre você. Sim. A pessoa não está também preparada, talvez, para entender num contexto todo que você vive. Então, é muito importante vocês procurarem ajuda, vocês procurarem atendimento. Vocês sabem, doutora Ana tem um trabalho incrível e ela tem até me ajudado muito nesse contexto. A gente, graças a Deus, a gente vê que não realmente é culpa nossa, e tá tudo bem, e é genético, e é muito importante a gente falar isso, né, doutora Ana, porque o autismo e o TDAH, ele não é adquirido. Você pode ter alguns gatilhos ali para despertar em você algumas emoções, algumas coisas maiores, mas ele é genético. E aí, quando você vai fazer essa busca no consultório, você vai olhar lá para trás, para sua família, e você vai identificar. Tem muita gente que até fala assim, eu repito ciclos viciosos. E quando você vai ver é exatamente isso, essa genética, lá atrás, sua mãe tinha, seu pai tinha, sua avó tinha, seu avô tinha. E antigamente não se falava. Então, imagina como que para eles já foi complexo interpretar. Sim. Né? Nós estamos numa geração agora que é maior. E agora a nossa outra geração que vem à frente é a gente aceitar essa geração que vem à frente aí já de evolução, porque pra gente já é difícil. Mas o mundo é isso, gente, é evolução 24 horas, né? Se a gente pensar, a época das cavernas, viemos evoluindo e vamos sempre continuar evoluindo, né, doutora? Ainda bem. Ainda bem. O Né? mais importante é se sentir bem, entender, compreender e aceitar. Sim. Porque a aceitação é tudo, né, doutora? Com certeza. Você pegou um ponto aí que eu acho importante a gente falar, que as pessoas sempre perguntam de onde vem
o autismo e o TDAH? Qual que é a causa? Uhum. Acho importante a gente falar sobre isso. Explica pra gente. Uma das causas principais é a questão genética, e aí acontece muito em consultório dos pais às vezes falarem assim, mas eu não prestava atenção na escola também, não? Isso aí é normal. Ou então assim, eu também não socializava com os outros quando é autismo, isso é normal. Eu não gostava de brincar muito Não. assim, não. Aí eu costumo brincar assim, e nasce um diagnóstico duplo, porque é genético. Muito provavelmente vem de você, querido. Então, Exatamente. essa família muitas vezes tem dificuldade de aceitar, não só pela questão do estereótipo, mas que eles normalizam aquilo como se fosse um traço de personalidade da família, né? Outras causas que é importante a gente falar também são complicações muito significativas no momento do parto, né? E a prematuridade. E isso eleva também, pode ter alguma relação, a gente ainda não tem certeza disso, mas pode ter alguma relação com o aumento de diagnósticos. Porque antigamente, os muito prematuros, né, eles acabavam morrendo, infelizmente. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Consegue fazer a cirurgia, tem as incubadoras, esse prematuro ele sobrevive e ele tem uma chance maior de transtornos do neurodesenvolvimento, porque tudo é falar que é modinha, né? Mas a ciência evoluiu em todos os sentidos, não só nos critérios diagnósticos, mas também na capacidade de fazer com que a pessoa viva por mais anos. Eu vou sair um pouquinho dentro de todo o nosso contexto, mas eu preciso chamar a atenção aqui para vocês, que lá no começo do podcast a gente falou que tudo influencia para esse ambiente estar ali adequado, mais leve. E a gente até questionou a questão da alimentação. Sim. Como eu contei para vocês, a minha sobrinha com trissomia foi uma surpresa para a gente, só no nascimento que a gente descobriu, porque não tinha um diagnóstico antes, mas minha irmã foi muito inteligente ao ponto de pesquisar e adentrar nesse universo e observou que muita da alimentação acabava deixando ela mais agitada e quando se adequou, então, toda essa alimentação para ela virou outra criança. Eu queria que você falasse só um pouquinho, pincelando mesmo, sabe? Que é importante esse atendimento multifatorial, sabe? Com o nutricionista, com o neuro, né? De estar tudo isso num conjunto mesmo, sabe? Quando a gente fala de base de saúde, a primeira coisa que a gente tem que falar é sono. Né? Dormir. Quando a gente dorme bem, a gente tem capacidade de fazer melhores escolhas alimentares. Então, vamos começar a falar da alimentação pelo sono. Então, a gente já falou aqui de tecnologia, a gente falou de celular, higiene do sono é importante, abandonar ali as telas pelo menos 1, 2 horas antes de dormir para ter um sono de qualidade, ter a condição de seguir a dieta que o nutricionista passou. Exatamente. Né? Primeiro ponto. A alimentação, ela influencia muito, né, na nossa saúde física como um todo e, consequentemente, na nossa saúde mental. Né? Então, se a gente dorme pouco, se a gente se alimenta mal, obviamente que a gente vai ter mais sintomas. A mesma coisa vale para o controle de estresse, o ambiente, a família. Uma pessoa que está dentro de um ambiente muito mais estressor, ela vai ter, por exemplo, mais hipersensibilidade sensorial, ela pode ter mais dificuldade com barulho, porque ela já está sobrecarregada, ela já está muito estressada. Então, sono, alimentação, estresse influenciam diretamente vamos dizer assim, na intensidade desses sintomas. E o que todo mundo quer é conseguir se adaptar minimamente, conquistar seus sonhos, seus projetos. Então, cuidar dessa base dessa saúde, né, que é estresse, sono e alimentação, é extremamente importante para a gente conseguir alcançar isso. Legal. Agora, doutora, a gente estava falando aqui exatamente dessa genética, que era um dos fatores, né? Vamos falar assim, você entrou com a questão do prematuro e tudo. Aí a gente está aqui e agora vamos pensar na geração futura que vem aí através da gente. TDAH e autismo também pode ser hereditário, passar para a criança, passar ali para os nossos filhos, para os nossos netos, ou existe algo que a gente possa fazer, ou até mesmo a própria medicina, né, considera que não, pode ser que o gene venha ali, mas pode ser que aqui não, porque existem perfis e perfis comportamentais no meio de todo esse histórico. Sim. E muitas das vezes eu escuto muito como terapeuta, mães chegarem para mim e falar assim, gente, eu tive 2, mas parece que é 2 filhos totalmente diferentes, parece que
pais diferentes. Uhum. E isso é normal, né, doutora? Sim. Eu não vou saber te explicar profundamente, Sim. porque não é minha área, mas a gente sabe que o autismo, ele tem um fator genético altíssimo, e isso vai depender também de quem que é o pai da criança, qual o fator genético da família do pai e da família da mãe. A gente precisa lembrar que quem tem TDAH na família também tem chance de autismo e vice-versa, porque as pessoas acham que é só autismo, então vai ser só autismo, é só TDAH, vai ser só TDAH. Não, mas quando tem transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem chance de ter outros transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente já sabe, tem alguns estudos, eu não vou falar de forma profunda, mas que mostram algumas coisas que a mãe grávida pode fazer, né, ali com o suporte familiar. É claro que ela precisa da rede de apoio, Sim. mas cuidar de questões hormonais, sono, alimentação, né, ajuda ali de certa forma. Se hormônio estiver desregulado, o sono estiver muito ruim, essa mãe estiver sob muito estresse quando tá grávida, isso aumenta A a probabilidade, né? probabilidade. É lógico que a gente não pode falar assim que mas é fato que não podemos dar certeza que realmente, né, você tendo ali um transtorno, você vai ter um filho também cometido esse transtorno. E quando a doutora fala de alimentação, hoje a gente escuta muito se falar nas farinhas, carboidratos, que a gente sabe, gente, que a farinha, né, brasileira é muito diferente, é inflamatória mesmo, e nós vamos entrar aqui numa briga gigantesca também, mas hoje já se fala muito que carboidratos influencia nesse também diagnóstico ali dentro dessa contaminação da inflamação para se ter ali esse bebê e tudo. A gente ouve falar muito isso, mas você ali como, né, neuropsicóloga, você acompanha isso? Sim. Isso existe mesmo? Sim, a alimentação ela vai interferir não só na intensidade dos sintomas, como também vai diminuir ou ampliar a chance de comorbidades. A gente sabe que pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento têm chances maiores de transtorno alimentar, pela questão do estresse. E aí, isso vai gerando outras coisas. Estudos já mostram, por exemplo, uma relação de doenças gastrointestinais em autistas. Né? Então, a gente não quer que essa pessoa vá somando outras doenças na vida dela. Então, o tratamento multidisciplinar ele é extremamente importante. Eu tenho que entrar com controle de estresse, eu tenho que entrar com um nutricionista, para evitar com que essa pessoa tenha muitos problemas para lidar no futuro. Né? Então, esclarecendo a dúvida do carboidrato, é possível sim que ele faça diferença na sua vida, hein, gente? Na vida do próximo. Então, vamos vigiar aí com essas farinhas, né, doutora? O quanto que a gente sabe, já né? Com excesso, né? Com excesso. Eu falo que tudo com excesso faz Tudo mal. com excesso. Na verdade, a faz gente estava comentando ontem, nós somos realmente reflexo do que a gente come, o nosso corpo fala mesmo. Então, gente, Deus é perfeito, né? Tem tanta cor bonita, eu até falo, o prato mais bonito é o prato colorido, é aquilo com todos os nutrientes. Então, evite muito fast food, evite essas coisas todas, porque a gente sabe que o nosso dia a dia também está muito assim, Sim. mas a vida também está muito assim, a alimentação está muito assim, a tela está muito assim, e a nossa saúde mental não está conseguindo acompanhar tudo isso. Tem, assim, uma coisa que eu acho legal da gente falar é que muitas pessoas criam aversão a nutricionista, Nossa. no sentido de quando a dieta é muito restritiva. Mas é preciso que as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento saibam que hoje a gente já tem a nutrição comportamental, né? Que eles estão muito mais antenados, eles pesquisam, né? Eles estão entendendo como que é a manifestação desses sintomas mentais da pessoa ali no dia a dia e conseguem adaptar isso para a pessoa, mas isso depende de um acompanhamento, não é uma consulta que eu vou hoje, vou embora e vou conseguir fazer sozinho. É aquilo que a gente sempre falou, a medicina tem avançado, é fato, as doenças também têm avançado, mas a gente está aí com muito mais evolução para que a gente possa ter qualidade de vida. Eu acho que é isso que importa. Com certeza. Você realmente procurar ajuda. E, doutora Ana, está aqui à sua disposição. Você que já está nessa fase aí adulta, que sempre se perguntou os porquês das vidas, né? Sempre se sentiu diferente nesse mundo maravilhoso.
procure a doutora Ana, com certeza você vai poder ser avaliado e ter uma qualidade de vida, que eu acho que é isso que importa, e conviver melhor, né? Nunca é perca de tempo, né, doutora? Passou, Sim. passou, mas daqui pra frente você pode viver e reconquistar tudo que ficou ali de frustração e foi aprendizado. Então, assim, procure a doutora Ana, a sua vida vai melhorar e muito, doutora. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez, viu, por estar aqui compartilhando com a gente. Saiba que na rodada que nós vamos criar aí da tecnologia com saúde mental, quero você, viu? É bom que a gente faça pedido ao vivo, ela já não nega. É assim que funciona aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo. Você sabe o quanto que você traz tanto conteúdo para essa família saber viver, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu quero deixar um recadinho que existem profissionais que vão ouvir vocês, profissionais sérios, e a soma, né, desse profissional sério com um paciente ativo vai trazer qualidade de vida, sim. Não é só falação, não, gente, é verdade. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do podcast Saber Viver finalizado. Se você assistiu, já dispara aí esse aviãozinho. Você viu o quanto que eu falei com você que ia ser importante para a sua vida? E a gente sempre preocupado em trazer essa qualidade, fazer terapia em você, sem você sentir, não é mesmo? Propósito aqui do Saber Viver. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que sábado às 9 da manhã tem programa Saber Viver na nossa telinha da TV Alterosa, tá bom? E quinta-feira às 19 horas tem programa Saber Viver em rede nacional em Portugal através da Com Brasil TV fechada e TV aberta. Beijo, vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus. Tchau. O assunto é muito grande, né, doutora Ana?